Oi, tudo bem? A paz do Senhor Jesus seja contigo. Uma grande alegria poder estar aqui para juntos compartilharmos a palavra do Senhor, meditarmos nessa palavra tão maravilhosa que vem para tocar e transformar os nossos corações. Eu sou o pastor Oséias, é uma grande alegria poder compartilhar este texto da palavra de Deus com você. Você já deve ter escutado em alguns momentos da sua vida alguém te dizer assim: puxa, você é muito parecido com seu pai, sabe, seu jeito de pensar, você pensa como seu pai, você pensa como a sua mãe, você é muito sentimental como a sua mãe, você é muito sentimental como seu pai, ou você age igualzinho, o seu jeito de sentar, o seu jeito de agir, o seu jeito de lidar com as coisas é igualzinho ao do seu pai, ou da sua mãe, ou de um tio, de um avô. Provavelmente você já ouviu isso algumas vezes. E é comum isso, porque nós herdamos traços genéticos dos nossos entes queridos, né, dos nossos pais, e também aprendemos comportamento com aqueles com quem nós convivemos no decorrer da vida. E é natural que a gente expresse, né, no nosso dia a dia, espelhe o comportamento das pessoas que a gente admira, né, e isso é comum, é natural e em muitos casos até mesmo desejável, se esse comportamento for positivo. O texto que eu quero compartilhar com você hoje encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo de número 16, e que nos diz assim: e quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, afirma que aqueles que se renderam ao Senhor, que reconheceram o senhorio de Jesus sobre a sua vida, que se converteram e tiveram uma profunda experiência com Deus, receberam a mente de Cristo. A mente é a base de tudo aquilo que nós somos, é onde está armazenado tudo aquilo que nós somos. Tudo está lá na mente, nosso jeito de ser, nosso jeito de pensar, nosso jeito de sentir, nosso jeito de agir. E em que contexto Paulo usa este versículo? Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto para responder algumas questões que foram levantadas e para tratar de alguns problemas que vinham surgindo naquela igreja. E quando ele entra no capítulo 2, Paulo começa afirmando aos irmãos que ele não está preocupado de maneira nenhuma em que os irmãos estejam pensativos ou queiram receber ou aceitá-lo pela sua prédica, pela sua eloquência. Ele diz que quando esteve com esses irmãos, ele se propôs a pregar Cristo Jesus com simplicidade e este crucificado. Cristo Jesus e este crucificado, o sacrifício de Jesus em nosso favor. Essa foi a proposta de Paulo aos Coríntios, sem nenhuma espécie de artifício, sem nenhuma espécie de estilo mais apurado. Não, ele queria ser simples, porém efetivo, assertivo na sua pregação, por meio do poder do Espírito Santo. Porque em Corinto, naqueles dias, habitavam muitos filósofos e mestres itinerantes que dependiam muito da sua eloquência, da sua capacidade de argumentação para conseguir adeptos, seguidores e, consequentemente, se manterem financeiramente. Então, Paulo quer que os coríntios entendam o seguinte: eu não sou mais um desses. Eu não vim compartilhar com vocês um conhecimento apenas. Eu não vim compartilhar com vocês uma informação, uma explicação, e para isso eu preciso usar eloquência, retórica e tudo que eu possa usar para ganhar a vocês. Eu vim para anunciar Jesus Cristo, este crucificado, no poder do Espírito Santo. Então Paulo estava muito mais interessado que esses irmãos tivessem uma profunda experiência com Deus, um conhecimento proveniente de uma experiência, de um encontro, e não por conta de uma explicação, e não apenas um conhecimento que fosse intelectual, né? Mas um conhecimento oriundo de uma profunda experiência com Deus e no poder do Espírito Santo.
Então, Paulo se propõe a ser simples, porque então ele está seguro, ou estaria seguro, de que não seria pela razão da sua palavra, não seria pela sua eloquência, pela lógica, não por nada disso, senão pelo poder do Espírito Santo, porque os coríntios poderiam facilmente desprezar a simplicidade de Paulo, uma vez que estavam acostumados com homens que se propunham a ensinar e a pregar e que eram muito eloquentes nisso que faziam. Então Paulo afirma aos coríntios que essa sabedoria que provém do Evangelho, ela é algo que Deus reservou somente àqueles que o amam. Logo no versículo 8, que o Evangelho que ele foi pregar era um mistério para os homens que, por mais intelectuais que fossem, não conseguiriam entender o Evangelho senão pela obra do Espírito Santo. Então ele afirma no versículo 8 que o que os olhos não viram e ouvidos não ouviram, que jamais subiu ao coração de homem algum, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que é isso? Muitas vezes esse versículo é aplicado ao futuro, mas na verdade Paulo está se referindo ao Evangelho. O Evangelho, a mensagem de que o Filho de Deus viria à terra, dar a sua vida em favor dos pecadores e salvá-los dos seus pecados por meio do seu sacrifício e por obra do Espírito Santo, por meio da fé. Irmãos, esta é a essência do que Paulo está falando, da sabedoria que Deus revelou àqueles que o amam. E a partir daí ele começa a explicar a ação da Trindade Santa operando na salvação. O Pai, por meio da sua graça, oferece salvação. Então a graça de Deus nos é oferecida. O sacrifício de amor de Jesus nos garante essa salvação. E a obra de convencimento, convicção de pecados, justificação, regeneração e santificação é realizada pelo Espírito Santo naqueles que creem. Então, o Espírito Santo vem habitar naqueles que creem, né? Ele vem morar em nós e nos dá discernimento espiritual, como Paulo afirma aqui no capítulo 2, seria bom que você lesse todo o capítulo 2, Paulo ensina isso, que o Espírito Santo nos dá discernimento espiritual e com isso nos capacita para discernir todas as coisas, porque como humanos nós já conseguimos discernir as questões humanas, as naturais, e agora o Espírito Santo vem nos trazer uma capacitação sobrenatural para que possamos discernir as coisas espirituais, porque ele nos deu a mente de Cristo. Então nós recebemos a mente de Cristo por meio do Espírito Santo, é isso que Paulo está afirmando, né? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então receber a mente de Cristo, querido, implica em pensar, sentir e agir como Cristo pensaria, sentiria e agiria no nosso contexto. E aí então a gente talvez se pergunte, mas como que eu posso pensar, sentir e agir com a mente de Cristo, pastor Eusébio? Como isso é possível? Bom, a gente pode pensar, sentir e agir com a mente de Cristo por meio da obra do Espírito Santo. A Escritura nos ensina isso em algumas passagens que são assim muito esclarecedoras para nós. Primeiro, Paulo afirma no versículos 4 e 5 que o Espírito Santo é quem confere poder transformador à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, irmãos, pode ser lida por qualquer pessoa, mas se o Espírito Santo não conceder o poder transformador a essa pessoa, ela não vai reconhecer o seu pecado, ela não vai reconhecer a sua necessidade de salvação. E há muitas pessoas que leem a Bíblia e não reconhecem a sua necessidade de salvação, não reconhecem que são pecadores. Então, pela obra do Espírito Santo, a palavra de Deus se torna poderosa para nos salvar. E aí, ele é quem nos guia a toda a verdade por meio dessa palavra, não é? Em João 17:17, Jesus disse que a palavra do Senhor é a verdade. Então, e o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Nosso Senhor Jesus também, em João, no capítulo 16, versículo 13, ele afirma para os discípulos que o Espírito Santo, quando viesse, os guiaria em toda a verdade. Então, o Espírito Santo é quem nos guia na verdade. Também é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a pessoa pode ler a Bíblia e, se o Espírito Santo não agir na mente, no coração dela,
ela não será convencida do seu pecado, da justiça e do juízo. Portanto, o Espírito Santo é quem confere o poder transformador à palavra, e ele transformou a nossa vida por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus hoje tem um poder transformador em nós por causa do Espírito Santo que operou isso e que continua operando uma vez que veio morar em nós. Também, irmãos, é o Espírito Santo quem nos santifica, nos fazendo semelhantes a Jesus. É Ele quem realiza essa obra. É o Espírito Santo quem nos faz semelhantes a Jesus no pensar, como o Espírito Santo fala através de Paulo em Colossenses 3, versículos 1 a 4, quando ele nos exorta a buscar as coisas que são de cima e não as que são de baixo, a pensar nas coisas que são do alto. Então, ele nos conduz a pensar nas coisas elevadas, nas coisas que são do alto, nas coisas celestes. É interessante porque tudo aquilo que é do alto, tudo aquilo que é do céu é bom, é perfeito, é agradável, porque procede de Deus. E quando nós olhamos para a vida de nosso Senhor Jesus, nós percebemos que o Senhor Jesus nunca nutriu pensamentos pessimistas, negativos ou de autocomiseração. Você não vai ver Jesus falando assim, isso não vai dar certo, é tão ruim, essa pessoa não tem jeito, né? Sendo negativa, ou de autocomiseração. Ai, meu Deus, por que eu tenho que morrer nessa cruz? Por que eu tenho que aguentar esse Pedro, que é tão difícil? Por que eu tenho que lidar com João, que é tão estressado, e o Tiago? Não, você não vê isso na palavra de Jesus, né? Você não vê isso no pensar de Jesus, na manifestação dos seus pensamentos. O Espírito Santo pode nos conduzir a esse tipo de pensamento que olha para o alto, pensamento que não é pessimista, pensamento que não é negativo, pensamento que não é de autocomiseração, autopiedade. O Espírito Santo também pode nos levar a sentir da mesma maneira que Cristo sentia, e que Paulo, escrevendo também aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, ele diz que nós devemos nutrir em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo nunca manifestou sentimentos egoístas, nem pessimistas ou alarmantes. É possível a gente perceber a serenidade do Senhor Jesus apenas lendo os textos dos evangelhos. O texto do evangelho deixa claro como Cristo é um homem sereno, como ele lida com questões estressantes com tremenda serenidade e tranquilidade. E nós também podemos aprender a desenvolver dentro de nós, ainda que não em total perfeição, porque nós não somos ainda perfeitos, né? Aquilo que foi começado em nós ainda há de ser concluído, mas nós podemos cada dia mais nos assemelhar a Cristo, desenvolvendo esse tipo de sentimento, que é um sentimento que pensa no próximo, que compartilha, é um pensamento que é positivo e não pessimista, que é otimista, que olha para frente, sabendo que há grandes coisas reservadas para nós em Deus e em Cristo, e que também não é alarmante, que não é uma pessoa que qualquer coisa está fazendo escândalo, sentindo, ai meu Deus, o que vai ser agora? Não é essa coisa desse sentimento alarmante que abala as estruturas emocionais da pessoa por qualquer coisa ou circunstância que lhe aconteça. Nós podemos isso por meio do Espírito Santo. E nós podemos ser semelhantes a Cristo também no nosso agir. Em João 10, 14 e 18, o nosso Senhor Jesus, falando que Ele é o bom pastor, Ele fala, olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E eu a dou de mim mesmo, porque tenho poder para dá-la e tenho poder para tomá-la de volta. Ou seja, Cristo nunca fez nada que Ele não quisesse fazer. O agir de Jesus, dando a sua vida por nós, foi um fruto da expressa vontade dele e não uma pressão de alguém. Cristo não veio morrer na cruz porque alguém o pressionou para ele vir. Não, ele veio porque ele quis. Ele disse, eu a dou de mim mesmo, porque tenho poder para dá-la e tenho poder para tomá-la de volta. É importante também que nós nos assemelhemos a Cristo nisso, em que o nosso sentimento seja alimentado pelo Espírito Santo com um sentimento otimista, um sentimento altruísta, né, que compartilha, um sentimento sereno ao lidar com as adversidades,
com um pensamento também que é positivo, que é firme, que é fixo, e que então nós decidamos o que fazer, onde fazer para a glória de Deus e façamos com vontade, com alegria, né? Cristo fez porque quis. Não se sinta pressionado a realizar algo. Não faça nada por pressão no que pertine às coisas de Deus e nem mesmo à sua vida. Faça pela sua vontade, porque você quer fazer para a glória de Deus. Cristo quis se sacrificar, Cristo quis se entregar por nós. E por isso ele não se lamentava, por isso ele não fica lançando isso em nosso rosto. Não, porque ele fez por amor. Como nós podemos desenvolver isso? Por meio do Espírito Santo. E como o Espírito Santo pode desenvolver esse poder em nós? Por meio da palavra, porque o poder do Espírito Santo opera a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos ensinar tudo sobre Cristo, tudo sobre como nosso Senhor era, tudo sobre o que Deus espera de nós em relação à nossa semelhança com Cristo. E à medida que nós, por meio do poder do Espírito Santo, fomos impactados pela palavra, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e o nosso agir irão mudar. Então eu quero te convidar, né, te fazer um convite a se posicionar diante de Deus em buscar do Espírito Santo iluminação para que você possa compreender a palavra com a ajuda dele e para que você possa receber dele aquilo que ele tem para você, onde ele quer que você trabalhe para se tornar semelhante a Cristo. Uma autoanálise a partir da palavra de Deus, por meio da oração, por meio da entrega e da consagração, pela obra do Espírito Santo em você, que eu e você possamos cada dia mais manifestar a mente de Cristo, essa mente que controla nosso pensar, nosso sentir e o nosso agir. Quanto mais a nossa mente for permeada ou tomada pela mente de Cristo, tanto mais nós seremos semelhantes a Ele nessas 3 características. Que o Senhor abençoe sua vida, que você se proponha a pensar, sentir e agir conforme Jesus e busque isso na palavra do Senhor. Um forte abraço e até a nossa próxima oportunidade concedida por Deus para compartilhar a palavra de Deus. Deus te abençoe.